Bom, então vamos resolver um exercício sobre ressonância. Tem 3 exercícios no Hardy sobre ressonância. Vamos resolver pelo menos uns 2 aqui, vamos lá. Então vamos começar com o exercício 61. Esse exercício, então, ele, dada a equação da amplitude, então, na verdade, ele coloca essa equação da amplitude dessa forma, eu estou representando dessa maneira aqui, que é exatamente é idêntico, né? A diferença aqui é que ele está chamando de ômega d esse ômega aqui, que seria a frequência externa, tá? E aqui esse ômega seria a frequência natural que eu estou chamando de ômega zero. É a única diferença, tá? Mas é exatamente a mesma relação. Então, dada a amplitude da oscilação, ômega, A em função da frequência externa, no caso esse F, que eles chamam de Fm, eu estou chamando de F0, tá? É um valor constante. E eu tenho um sistema que está oscilando, né? Percebo que ele está oscilando e tem um certo amortecimento, né? Tem um certo amortecimento aqui, ó, uma constante de amortecimento B, e faz com que o sistema, vamos dizer, não exploda, ou seja, essa oscilação dessa força externa ela não seja enorme, chega um momento que a mola se rompa ou mesmo não valha mais a constante elástica linear da mola, né? Então é um sistema amortecido com uma força externa, tá? Como se eu estivesse aplicando uma força externa a cada instante. E vai ser dado então tanto a posição em função do tempo quanto a amplitude em função agora da frequência externa dada por essas duas relações. Então ele pergunta o seguinte, para esse sistema, qual é, no caso, na ressonância, a amplitude do movimento, tá? E depois, qual é a amplitude e a velocidade do bloco, certo? São as duas perguntas que ele faz, sempre na ressonância, né? Muito bem, então vamos lá, vamos para as notas de aula, pegar as notas de aula, está aqui, aqui não está, deixa eu achar, está aqui, nota de aula, aqui. Muito bem, então temos essa relação aqui, a amplitude é dada por essa relação, e na ressonância eu tenho que a frequência externa é exatamente igual à frequência natural. Ou seja, esse termo todo vai embora, ou esse termo vai embora, como isso aqui é uma divisão, o valor máximo, então, dessa amplitude vai ser quando exatamente ômega 0 é igual a ômega 2. Aí, fazendo a continha aqui, a amplitude vai ser exatamente igual a essa F0, que é um valor de força constante, dividido pela constante de amortecimento vezes a frequência externa, tá? Simplesmente isso, só para calcular qual que é o valor da amplitude. E aí pergunta, qual que é a amplitude da velocidade na ressonância, certo? Então, como calcular isso? Tem que lembrar que a posição em função do tempo, num sistema amortecido e mais com uma força externa, vai ser dado por A, onde A é esse valor aqui, multiplicado por cosseno de ômega t mais φ, onde o ômega é exatamente o ômega da força externa. Então veja que o A não vai depender do tempo, mas sim em relação ao valor de ômega, né? Tá? Então quando eu faço essa derivada da posição pelo tempo, ou seja, eu calculo a velocidade, o A vai ser constante, certo? Porque ele só depende do valor de ômega, não depende de tempo. Então é como se eu fizesse uma derivada normal mesmo. Então vai ser menos A ômega, seno de ômega t mais φ. Derivei isso aqui normalmente, sem problema nenhum. E aí, a partir dali, a amplitude da velocidade, né? Qual que é a amplitude máxima que ele pode atingir, a amplitude da velocidade, é exatamente A vezes ômega, que é esse termo aqui. Então, que é A vezes ômega. Então, na ressonância, qual que vai ser a amplitude da velocidade? Vai ser F0 dividido por B, dividido por B vezes ômega, que é exatamente o valor de A aqui, da amplitude, vezes ômega, ou seja, corta. Então, veja que a amplitude da velocidade vai ser exatamente o valor da força dividido por B na ressonância, ou seja, um valor constante também. Beleza, o exercício tranquilo, só para, na verdade, o Hardy ele informa, ele dá esse exercício porque ele não dá essa fórmula no texto, né? Então é uma maneira de colocar a fórmula no texto, daí você faz uma continha para chegar nessas relações e verificar que elas são constantes, né? Os termos eles se cancelam, se cortam, aqui o termo corta, a amplitude ela vai ter uma dependência com a frequência, mas no caso a velocidade não vai ter uma dependência com a força externa, para o caso específico onde eu estou na ressonância. Beleza, é isso aí, pessoal.